Larissa. Em nome do meu grupo, vou apresentar o início desse trabalho de conclusão de curso da licenciatura em Letras, cujo tema é o ensino bilíngue na educação infantil sob orientação da Giovaneide de Souza Santos. Nesse grupo, composto por mim, Alessandra, Ana Carolina, Andréia, Armando, Daniele, José Felipe e Silvana, nós vamos falar um pouco sobre a educação bilíngue, os estudos atuais e anteriores relacionados ao tema, quais são os avanços que tivemos na área de educação bilíngue no Brasil e qual é o grau de inclusão que esse tipo de ensino tem no ensino público brasileiro. Além disso, queremos falar também um pouco sobre a legislação pertinente ao tema e o impacto do ensino bilíngue no sistema de ensino como um todo, não apenas no público. Nossas pesquisas, para começar o trabalho, a gente percebeu que boa parte da população brasileira não tem a fluência desejada no idioma. Segundo estudos da IF, Education First, poucos brasileiros têm a fluência, apenas 2% dos brasileiros têm a fluência necessária do idioma para conseguir realizar atividades no geral, e isso acaba acarretando que vai existir uma grande carência de profissionais docentes com formação não só apenas linguística, mas também cultural, para que os alunos tenham um ensino bilíngue de qualidade, não só dentro do idioma, mas com toda a parte cultural necessária. Além disso, com todas as pesquisas iniciais, conseguimos também perceber que há uma escassa diretriz e leis escassas também que norteiam a implantação. Então, percebe-se que muitas escolas acabam aplicando o ensino bilíngue de maneiras distintas e não existe um parâmetro que possa regulamentar no ensino público ou no ensino privado a educação bilíngue. E o nosso trabalho vai discorrer um pouco sobre esse assunto. Olá, meu nome é Andréia. Eu vou estar falando sobre os objetivos da nossa pesquisa, que teve como tema o ensino bilíngue na educação infantil. Um dos objetivos gerais do nosso trabalho foi investigar a implantação da alfabetização infantil bilíngue no Brasil, né? De que forma ela é feita, quais leis e diretrizes são utilizadas pelas escolas, projeto pedagógico que é utilizado com as crianças, né? Nós também tivemos como objetivo os benefícios da alfabetização na primeira e na segunda infância, né? De que forma essa alfabetização bilíngue traz benefícios para as crianças, né? Nós também fizemos um levantamento das dificuldades na aprendizagem bilíngue infantil, né? E as metodologias que podem ser usadas em benefício do ensino bilíngue para que facilite o aprendizado por parte das crianças. Olá, meu nome é Silvana e eu vou falar um pouco dos aspectos legais da educação infantil no Brasil. Nós temos a LDB, os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, e todos eles, no seu âmbito, eles afirmam que a educação infantil, ela não pode ser uma educação assistencialista, né? Ela tem que ser responsável, oferecer para a criança uma educação de qualidade, que essa criança tenha a sua autonomia, que venha promover a autonomia dessa criança e que isso venha ocorrer justamente, né, essa autonomia, o desenvolvimento dessa interação da criança na sociedade vem ocorrer nas etapas da educação básica e a primeira é a educação infantil. A criança, ela está inserida nesse processo educativo, ela tem no brincar, a sua capacidade aumenta, né? Em se brincar, vem aumentar a sua capacidade de assimilar, organizar e construir os seus conhecimentos. Então, os parâmetros curriculares nacionais, a LDB, eles afirmam que essa criança, ela vai trilhar esse seu desenvolvimento dentro ao longo desse seu desenvolvimento escolar, né, ao longo do seu processo escolar. E nós temos aqui a afirmação de que o aprendizado, né, esse aprendizado estabelecido de línguas diferentes
nessa fase, principalmente nessa fase, ela vai trazer novos conhecimentos para a vida dessa criança. Ela vai ter um desenvolvimento melhor, né? Eles destacam a importância desse período da infância para esse desenvolvimento da criança. Ela vai ter vai ter uma aprendizagem significativa, né? E vai ajudar com que essa criança venha a assimilar melhor. E apesar de todas essas leis, elas concordarem que a criança tem uma facilidade maior no seu desenvolvimento integral nessa fase da educação infantil, o aprendizado de línguas ele não vem como um dever, né? Ele não é obrigatório, né? Apesar de ele não estabelece como direito do aluno receber esse ensino desde a infância, da primeira infância. Então, nós não temos uma lei que obrigue, que seja obrigatório na educação infantil a aquisição desse aprendizado, apesar de todas as vezes concordarem que nessa fase a criança está apta a adquirir uma segunda língua. Olá, meu nome é Ana Carolina e eu vou falar sobre o ensino e a aprendizagem na educação bilíngue. Nessa parte da nossa pesquisa bibliográfica, nós trazemos a definição de aprendizagem segundo a visão de dois autores que são muito importantes para a educação, Vygotsky e Piaget. Vygotsky entende a aprendizagem como uma experiência social e que o aprendizado ocorre primeiramente na interação que o indivíduo estabelece com os outros e com o meio e posteriormente se torna um processo mental. Piaget compreende que a ação da criança no mundo é composta por meio das sensações e dos movimentos. E ainda, segundo Piaget, entendemos que o processo de aprendizagem se dá de dentro para fora. Compreendemos com esses autores que a primeira infância é a fase onde o ser tem mais capacidade de adquirir diversas habilidades, sendo esta uma ótima etapa para o aprendizado de um segundo idioma. Algo que nós acompanhamos também nas pesquisas e vivenciamos é que o aprendizado de uma segunda língua, desde cedo, é muito comum na maioria dos países industrializados. E hoje, ser fluente em mais de um idioma é praticamente um critério de sobrevivência. Através da pesquisa realizada em relação ao processo de ensino e aprendizado, nós conseguimos perceber que o ensino de qualquer língua estrangeira traz para as crianças muito mais do que benefícios linguísticos. Despertam também o desenvolvimento social, comportamental e mental. E para que o processo de ensino de uma segunda língua ocorra trazendo somente benefícios para os alunos, é necessário que o professor esteja atento às metodologias utilizadas, né? Nós temos diversas abordagens, diversas metodologias existentes, porém, nem todas irão funcionar numa disciplina de língua estrangeira. Hoje, nós temos conhecimento e já trabalhamos bastante com muitas metodologias ativas e elas beneficiam os alunos. O professor, nessas metodologias, deixa de ser somente um transmissor de conhecimento, ele passa a ser mediador e o aluno tem condições de se tornar o protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem. Na verdade, o objetivo é que o aluno se torne protagonista. É comprovado também que, principalmente na educação infantil, as atividades devem ser lúdicas. O brincar e se desenvolver são direitos das nossas crianças, né? E através de vários estudos nós conseguimos compreender que as práticas lúdicas são os melhores métodos para que o aluno tenha sucesso no seu processo de ensino e aprendizado. Desenvolver o aprendizado de forma lúdica acaba sendo um facilitador desse processo de ensino, trazendo várias contribuições para a formação pessoal, social, cultural e também para a saúde mental.
Quando o inglês é apresentado como diversão, as crianças passam a ser estimuladas e desenvolvem uma ótima capacidade de concentração. Mesmo a gente tratando de crianças bem pequenas, né, muito novas, o ensino ele não pode ser pobre. Ele tem que ser rico, né, de vivência, de significado. E a gente entende também que o ensino bilíngue traz muitos benefícios quando aplicado desde a educação infantil. Ele transforma o indivíduo integralmente. E quando pensamos em melhores condições e igualdade social, também podemos considerar como um dos benefícios trazidos pelo ensino bilíngue. Olá, eu sou a Daniele e eu vou falar um pouco a respeito da formação docente no ensino bilíngue aqui no Brasil. Atualmente, o número de escolas bilíngues tem crescido consideravelmente aqui no nosso país. E esse aumento trouxe à tona a necessidade de profissionais capacitados. Conforme documentos oficiais, o corpo docente da escola bilíngue aqui no Brasil, ele precisa ser formado por brasileiros com a devida habilitação para as disciplinas ou turmas. E conforme a LDB, para lecionar ao ensino infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental, o docente ele precisa da formação mínima em pedagogia, enquanto que para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, o docente ele precisa ter ali a habilitação na licenciatura da devida área curricular em que ele deseja trabalhar. Além disso, o professor do ensino bilíngue, ele também precisa atestar a sua proficiência no idioma estrangeiro. E ele consegue essa comprovação de proficiência através de avaliação e teste. Também no Brasil hoje já existe cursos de extensão, pós-graduação, que também colaboram com a formação docente para o ensino bilíngue. O professor que pretende trabalhar no ensino bilíngue também precisa ter em mente a finalidade da escola, o objetivo dela e as suas filosofias. Além da formação sólida, pedagógica e cultural, ele tem que levar em conta a comunidade onde a escola está inserida, porque cada escola bilíngue tem um objetivo, tem demandas e filosofias distintas. Olá, eu sou o Armando Teixeira e vou falar para você as justificativas desse trabalho de conclusão de curso. A educação bilíngue, apesar de não ser um tema exatamente recente, ainda carece de pesquisas mais abrangentes em determinadas áreas. Os primeiros estudos sobre o bilinguismo já estão defasados, porque levavam em consideração aspectos raciais, culturais, étnicos e tinham como resultado uma análise pouco abrangente do processo didático, pedagógico e até intelectual que envolve o aprendizado de um novo idioma. No Brasil, a educação bilíngue infantil ainda é eletiva. Então a gente se pergunta, quais as dificuldades de implantação do método bilíngue para um grupo mais abrangente? Não existe uma orientação clara do Ministério da Educação, o MEC, sobre a implantação do ensino bilíngue na educação infantil do Brasil. E também o Sistema Nacional passa ainda por desafios estruturais, socioculturais e além de limitações que devem ser superadas para avançar nessa proposta. Olá,
Eu sou Ana Carolina e eu vou falar um pouquinho sobre a divisão da nossa pesquisa bibliográfica. Inicialmente, nós analisamos a educação infantil brasileira, a partir dos seus aspectos legais e também a partir do olhar de alguns autores que nos embasam acerca desta primeira e tão importante etapa da educação básica. A educação infantil é uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento integral do ser humano. Então, nós analisamos também os aspectos sociais e políticos que permeiam essa primeira etapa da educação básica. Abordaremos também aspectos do processo de ensino e aprendizagem na educação bilíngue. A importância da formação continuada para que a gente tenha profissionais que possam fazer um trabalho de excelência e também analisamos algumas características socioculturais e políticas do nosso país que elas podem contribuir, como elas também podem dificultar a implantação do ensino bilíngue nas escolas públicas de educação infantil. Estou de volta para falar com você sobre as dificuldades da implantação do ensino bilíngue no Brasil. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, repleto de diferenças e desigualdades, é desafiador pensar numa proposta de implantação de um ensino bilíngue. Nosso país ele possui limitações que são estruturais, humanas e socioculturais, que dificultam a implantação de uma cultura de alfabetização bilíngue. O sucesso no desenvolvimento de uma língua adicional depende muito da qualidade e da quantidade de instrução e das interações que uma criança tem no ambiente escolar. E no Brasil, infelizmente, nós passamos por sérios problemas sociais, como a pobreza, a desigualdade, o preconceito racial e de gênero, além de acesso limitado aos direitos básicos que são garantidos pela Constituição, além de diferenças regionais. No Brasil, então, fica claro que poucas escolas da rede privada apresentam condições de aplicar de forma satisfatória a metodologia de alfabetização para o ensino bilíngue. Meu nome é Felipe e eu vou discorrer sobre a metodologia e aplicação da educação e alfabetização bilíngue no Brasil. Primeiramente, no que tange ao público-alvo da educação bilíngue, é possível fazer a distinção entre dois grandes domínios: a educação bilíngue para os grupos minoritários, como por exemplo os indígenas aqui no Brasil, e a educação bilíngue para os grupos dominantes, que será o enfoque desse trabalho. E na educação bilíngue para o grupo dominante, existem dois tipos principais de programas, os de imersão e os de escolas internacionais multilingües, e eles se diferenciam tanto na metodologia quanto aos objetivos para os quais eles foram criados. Então, começando pelos programas de imersão, existem 3 modelos, e eles se diferenciam tanto no tempo em que a língua não materna é apresentada aos alunos, e também a quantidade de exposição da língua não materna aos estudantes. O primeiro modelo seria o de imersão inicial total, em que toda a instrução dada antes da escola infantil é dada na língua não materna, e a língua materna seria introduzida no decorrer da educação primária. A imersão inicial parcial seria o segundo modelo, e a língua materna e não materna são utilizadas como meio de instrução desde o início da vida escolar, variando a proporção em que elas são utilizadas dependendo do programa. E por fim temos a imersão tardia, que é voltada aos alunos do ensino médio, que receberam o ensino da língua não materna nos moldes tradicionais, e no primeiro ano eles têm uma carga inicial de aulas dada na língua não materna majoritária e podendo diminuir no decorrer do ensino médio. Então, como já foi dito, o principal expoente desse tipo de programa de imersão são as escolas bilíngues, e nós vemos que a metodologia se volta ao ensino concomitante das duas línguas, e não a substituição do idioma materno pelo não materno como língua de instrução, o que é uma das características do outro tipo de programa, que são as escolas internacionais multilingües. Mesmo a origem dessas escolas está na necessidade de famílias estrangeiras de alto poder aquisitivo de educar os seus filhos nos moldes do país de origem, então vemos que o corpo docente já é muito mais presente no que tange a nacionalidade estrangeira dos professores, e a vivência linguística e cultural do país ela é muito mais valorizada, sendo que algumas dessas escolas atendem apenas aos requisitos da política educacional do país de origem. Então a gente vê que nessas escolas a língua não materna constitui o meio, um instrumento para aprender. Então ela substitui a língua materna
como língua de instrução. E, no geral, a gente vê que essas metodologias se diferenciam, sendo isso razão dos objetivos em que cada uma foi pautada, mas no atual cenário brasileiro elas só poderiam ser aplicadas em escolas de elite, tendo em vista a necessidade de preparo... Olá, meu nome é Andreia. Eu vou estar falando também sobre os resultados obtidos com a nossa pesquisa, que teve como tema o ensino bilíngue na educação infantil. Nós observamos, após a conclusão da pesquisa, que existem grandes diferenças sociais no Brasil que acaba dificultando a disseminação de um segundo idioma. Né? O idioma não é praticado em casa com a mesma ênfase que ele é feito na escola. Né? Então, como as famílias também não falam um segundo idioma, então tem essa dificuldade de estar praticando em casa com as crianças esse segundo idioma que é aprendido na escola. Né? Existe também a gente observou que existe uma regulamentação, porém cada escola aplica seu projeto pedagógico de uma forma, né? Então existe uma diferença entre escola bilíngue e escolas que dão ênfase num segundo idioma, né? E a gente observou também que é de extrema urgência que sejam implantadas novas diretrizes mais eficazes para que as crianças sejam preparadas, né? Para um futuro globalizado, onde se fala. Meu nome é Alessandra e eu vou falar sobre as considerações finais da nossa pesquisa. Primeira, a educação como experiência social forma um indivíduo, segundo Vygotsky. E ela é mediada pela utilização de instrumentos e signos, e o papel dos educadores é proporcionar aos alunos a melhor experiência possível, para que eles possam se desenvolver adequada e integralmente, preparando para que possam aproveitar todas as experiências e facilitar os caminhos na vida adulta. Segunda, o ensino bilíngue é essencial na infância. Por quê? A língua inglesa, praticamente, ela é universal e é a mais utilizada para inserir como nova linguagem no mundo escolar. E foi possível notar ao longo da nossa pesquisa a importância do ensino bilíngue já na educação infantil e também ao longo de toda a vida. Terceira, há pouco investimento público, portanto, pouco avanço na consolidação da atividade. Então, não existe por parte da legislação brasileira nenhum indício que isso se torne possível nas escolas públicas. O país tem uma posição considerada de baixo domínio do idioma e também baixa exploração da legislação nessa importância. E para que a educação brasileira caminhe para inserir o ensino bilíngue efetivo, é preciso considerar a necessidade de investimento no estudo e criação de políticas públicas para que tenha a oferta do ensino bilíngue desde a educação infantil e por toda a educação básica. E com este investimento, os índices de desigualdades sociais diminuiria e aumentaria até a qualidade de vida das pessoas. É um sonho alto na visão capitalista, mas como educadores nós acreditamos em melhores oportunidades através do ensino bilíngue, melhores oportunidades na educação, oportunidades para todos e também até um país melhor.